Pai do Senhor a todos vocês, continuando nossa caminhada, nosso ganho diário, esse dia tão especial que o Senhor nos concede. A gente quer meditar com vocês sobre o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Começando a segunda viagem missionária de Paulo, praticamente, depois da experiência que ele teve na Macedônia, em uma região em que o Senhor proíbe de ir a um local para ir em outro local, e a gente percebe o Senhor direcionando a obra missionária para onde tem pessoas que o Senhor preparou para ouvir o Evangelho, porque a palavra nunca volta vazia. E é interessante que aqui no capítulo de número 16, a partir do versículo de número 11, nós temos aqui um episódio que marca a segunda viagem missionária. É onde vai se tornar uma das igrejas que mais ajuda Paulo, que é a igreja de Filipos, ou a igreja conhecida como a carta de Paulo, a epístola de Paulo aos Filipenses. E aqui no capítulo 16, versículo 11, ele chega a um local perto de um rio, onde tinha algumas irmãs que costumavam orar naquele local. Interessante que não havia sinagoga, porque para ter sinagoga tinha que haver pelo menos 10 prosélitos ou 10 judeus, para que a sinagoga pudesse ser aberta. Mas não tinha sinagoga, mas tinha as irmãs que oravam ali. E tinha uma que era diferenciada. O nome dela é Lídia, vendedora de púrpura, temente a Deus. E a Bíblia diz no capítulo 16, versículo 14, que o Senhor abriu o coração dela para que entendesse o que Paulo estava falando. Interessante que para que o Evangelho seja compreendido, é necessário uma ação do Espírito, mostrando, abrindo o entendimento para que possa compreender o Evangelho do Senhor Jesus. Esta mulher vai ser uma porta importantíssima para a implantação de uma igreja e da fé cristã naquela região. E interessante também nós observarmos que é exatamente aqui na segunda viagem missionária que tem a participação do grande escritor Lucas, onde ele sempre vai usar, a partir desse momento, a primeira pessoa do plural. Se observarmos, queridos, ele vai começar a citar a partir do versículo 10. Ele sempre usando a primeira pessoa do plural, ou seja, participando da viagem missionária de Paulo. Paulo e Silas, Lucas, participando dessa viagem que vai ser importantíssimo para o crescimento do cristianismo. Bem, Paulo ficou na casa de Lídia. Após o outro dia, aconteceu que indo eles, uma menina possessa, uma jovem, que dava lucro para aquela cidade, ia importunando Paulo, de uma forma que Paulo não suportou mais, e expulsou o demônio porque ela estava chamando Paulo de homem de Deus. É muito importante a gente saber de onde está partindo a certa definição que estão fazendo sobre nós. Paulo não aceitou, de certa forma, aquele elogio maligno. Paulo expulsou o demônio daquela menina. Ela foi liberta na hora. Ela dava lucro porque tinha um espírito de adivinhação. Mas por causa disso, porque os moradores daquela região, revoltados com Paulo, Paulo vai ser preso em um cárcere, amarrado a troncos, preso ali. Diz o texto que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores ao Senhor Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Sabe o que é interessante? É que quando eles oravam e louvavam, as prisões se abriram. Não só de Paulo e Silas, mas também das outras celas. Aqui tem algo que mexeu comigo. A igreja sendo atuante, ativa, em Paulo, em Silas, em Lucas, as outras celas também foram abertas. O Evangelho, irmãos, não só beneficia os seus seguidores, mas beneficia a todos aqueles que estão perto. O Evangelho deságua, o Evangelho pega em todos aqueles que estão perto. Irmãos, oravam e cantavam, as correntes caíram. O carcereiro, ao ver, atribulou-se, porque com certeza pagaria com a própria vida, tentando se suicidar. Paulo disse: não faça nada, pois ainda estamos aqui. E diz o texto
que ele creu e toda a sua casa foi batizada. Paulo ficou alguns dias ali, ensinou o evangelho, voltou para a reunião de oração, depois vai partir. Bem, tudo isso a gente aprende. O evangelho que alcança uma mulher bem-sucedida, o evangelho que alcança uma menina possessa, o evangelho que alcança um carcereiro, o evangelho que alcança todas as classes sociais. O evangelho não faz distinção, o evangelho é belo. Nessa viagem missionária, muitas coisas a gente aprendeu. Quero deixar para você essa meditação. Deus abençoe sua vida, fique na paz. E este foi mais um ganho diário. Deus abençoe sua vida.